Muito bem, boa noite. Que alegria estar de volta. Está quase virando data, como é que a gente chama? Marcada, né? Cada vez em julho de cada ano eu tenho conseguido estar aqui com os irmãos e sempre é uma alegria. Felizes também quando podemos receber, principalmente Elias e Lucielena por lá. Já prometeram levar mais gente daqui, mas ainda está só na promessa, né? Vai dar certo, né? Como ele sempre diz, vai dar certo, vai dar certo. Muito bem, saímos do frio lá de Chapecó, Santa Catarina. Então esses dias estão maravilhosos para nós. Quando chega de noite, aqui está quase todo mundo sem blusa, né? Mas nós estamos aqui essa semana no Junco. Chega à noite, todo mundo coloca, né, a blusa, enfim, e a gente está feliz da vida por estarmos com uma temperatura aí maravilhosa. O contexto de hoje, nós cantamos o segundo cântico, não sei se você observou o tema, né? Fala sobre deserto. Deserto é mais ou menos, é claro, em maiores proporções, como o nosso clima por aqui, né? De dia temos calores terríveis, não é assim? Uma temperatura altíssima, né? Já pegamos aí até 30 graus esses dias. E à noite, temperaturas extremas frias. Então, há uma peculiaridade que a gente pode mais ou menos entender, é claro, levando em consideração as proporções que são muito maiores. Hoje nós vamos abrir, e você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 21, e já gostaria de início dizer que nós temos aqui uma passagem, conhecida como uma passagem narrativa. O que isso significa? Está contando uma história, tá? Normalmente as passagens narrativas da Bíblia não são doutrinas, ou seja, nós não podemos ler uma passagem narrativa e fazer uma doutrina, senão corremos um sério risco de cometermos aí gafes enormes, né? Você vai ler sobre o sacrifício de Isaac, por exemplo. Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho lá no altar. E aí você quer fazer de uma passagem narrativa uma doutrina, você vai querer pegar o seu filho e oferecer no altar, né? Não vai dar certo. Então, é muito importante quando você lê a Bíblia que você identifique as diversas literaturas que você tem aqui. Então nós temos, como eu falei, narrativas, ou seja, histórias. Na verdade, 95% talvez da Bíblia sejam narrativas. Você vai encontrar aqui leis, né? Mandamentos, e você tem principalmente isso no Antigo Testamento. Você tem imperativos lá em o Novo Testamento, que são orientações claras, daí princípios que você precisa extrair e aplicar na sua vida. Você vai encontrar genealogias, né? Fulano foi o pai do ciclano que gerou o Beltrano e assim por diante. Aparentemente, você fala, o que eu extraio daqui, né? Mas você consegue, como Deus está agindo no correr da história, né, escolhendo caminhos para que o Salvador chegasse até nós. E você pode perceber sempre no meio de uma genealogia, por exemplo, pessoas que fizeram diferenças na sua época, no seu tempo, né, que provocaram mudanças no seu tempo, e o seu testemunho está ali registrado nas Escrituras também. Então, deixamos bem claro que o episódio de hoje, temos uma passagem narrativa, uma história. Então, logo não extrairemos doutrinas daqui, mas podemos extrair ou ver como Deus trabalha nas circunstâncias, nas vidas de pessoas através da história, e dali extrair alguns princípios, ou algumas orientações, ou alguns exemplos que podem ser aplicados para a nossa vida hoje. Antes de lermos o texto, eu já cito, e você deve lembrar muito bem, de Agar e Ismael. Quem lembra desses dois personagens da Bíblia, levanta a mão. Talvez menos da metade, né? Então, essa história pelo menos vai ser nova para vários de nós aqui. Agar, ela era uma escrava egípcia. Graças a Deus não há mais escravidão no Brasil, pelo menos não legalizada, né? Vez ou outra você ouve alguns casos de escravidão, né? Que se chama escravidão branca, né? Pessoas trabalhando em situações de muita vulnerabilidade, sem ter os seus direitos respeitados, mas graças a Deus não temos mais escravidão. Nesse contexto, Sara era uma escrava. Se você ler o capítulo 11, 12 de Gênesis, Deus está chamando Abraão, que é o grande patriarca, né, que é aquele que foi o fundador humano da nação de Israel,
ainda não era Israel. E você vai encontrar esse homem sendo chamado, enfim, vindo para uma terra que Deus lhe mostrou, mas logo no capítulo 12, você o encontra indo para o Egito, numa situação de fome, enfim. Às vezes acontece, muita gente muda de lugar porque quer novas oportunidades, não é assim? Está ruim de trabalho aqui em Santa Vitória, vamos para Ituiutaba, né? Que é uma cidade um pouco maior aqui perto. Está ruim em Ituiutaba, vamos para Uberlândia, ou para, enfim, Brasília, tem muita gente que vai para lá. Chapecó, né? Chapecó tem bastante trabalho, tá bom? Se alguém estiver precisando, a gente leva de van, né? Pode ir uns 15, 16, para lá serão bem-vindos. Que bom, amém, né? Então, Abraão vai para o Egito e talvez esse seja o momento em que Agar entra na vida, na família de Abraão. Tá? Lá ele tem um evento que ele encontra com o faraó, ele tem um rolo que ele apresenta a sua esposa como sua irmã, era meio-irmã, até então era possível o casamento entre meio-irmãos, né? Mas ele ganha de presente jumentos, jumentas, camelos, e entre os presentes estão escravos e escravas. Agar era uma egípcia, então possivelmente tenha ganhado, né? Abraão e Sarai até então tinha ganho essa escrava, cujo texto vamos ler daqui a pouco, entender um pouco da sua história. E Agar então passa a fazer parte da vida da família de Abraão e Sara como uma escrava. Se você avançar um pouquinho no capítulo 16, pode anotar e ler depois em casa, você encontra Sara, Agar vai engravidar. Na cultura, novamente, lembra que é uma passagem narrativa, não é doutrina, ninguém arruma uma escrava, uma concubina, tá? Porque a Bíblia depois vai regulamentar a questão do casamento e vai proibir isto. Mas Abraão tem a sua descendência, começa a sua descendência com um caso que ele teve com Agar. Se uma mulher não podia ter filhos, era o caso de Sara, ela podia ceder a sua escrava, né, para que desse filhos ao seu marido, coisa bem estranha para os nossos dias, né? Mas quando Agar engravida de Abraão, Sara fica com muito ciúme, ela não podia ter filhos, ela que tem a ideia, né? Ela que arruma o problema, e quando Agar fica grávida, ela começa a ser áspera com Agar, ela começa, enfim, a ridicularizá-la, e Agar foge. Para onde que ela quer ir? Para onde ela está indo de volta? Para o Egito. E lá ela tem um encontro com Deus. Deus fala com ela: Agar, não é hora de fugir, o que está acontecendo? Não, minha patroa, né? Sara tem sido muito maldosa comigo, e a gente às vezes sofre injustiças na vida, não é assim? Eu acho que se eu pedisse, não precisa levantar a mão, quem já sofreu injustiça na vida, todos nós levantaríamos as nossas mãos, mas depois chegaremos num ponto que vamos entender o que significa Ismael, né? O Deus que ouve, né? Aquele Deus que vê a nossa situação. Então Deus, de forma especial, conversa com Agar e fala: volta para casa, seja submissa à sua patroa, eu vou abençoar esse teu filho, que era até então Ismael, tá? Hoje não vamos falar de Isaac, a não ser em algum contraponto, o foco é Ismael. Vou abençoar esse garoto, dele farei uma grande nação, lembram disso, né? 12 príncipes sairão de você, sairão desse garoto, né? E Deus abençoa de forma espetacular a vida de Agar, a serva, por amor a Abraão, e ela volta para casa então, e vai viver ali pelo menos mais uns 14 anos, junto, até que esse episódio que a gente vai ler agora aconteça. Foi longa essa introdução, né? Vamos ter que diminuir os pontos aí, né? Ainda bem que não me falaram a hora de terminar, né? Falaram só quando começava. Mas de início já me... Até que hora vai? Não, tem tempo então. Ele falou que o último que dormir, daí a gente encerra. Estou brincando. Vamos ler o texto então. Gênesis capítulo 21. É um texto razoavelmente longo, mas que daqui extrairemos alguns princípios, né, algumas verdades de como Deus viu a vida de Ismael e de Agar, como Deus vê a nossa vida, como Deus vê a sua vida, como Deus age no meio das circunstâncias difíceis, nas adversidades, nos desertos, como nós falamos. Eu tenho certeza que ao final, abrindo o nosso
coração à palavra de Deus, sairemos daqui também com princípios, mesmo extraídos de um texto narrativo, de um texto histórico. Muito bem, então, a leitura, começando no versículo 8, Gênesis capítulo 21, versículo 8. O menino cresceu, está falando aqui de Isaac, tá? Nesse versículo 8, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. O povo judeu, ele é fantástico em festas, né? Tem muitas. Agora, versículo 9, então, o foco não é Isaac, mas Ismael. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaac, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaac, o meu filho. Há uma versão que diz que estava caçoando, né? Tirando sarro de Isaac. Versículo 11, Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Nova promessa, já lá no capítulo 16, como nós falamos agora no capítulo 21. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Uma outra versão diz, deu pão e um odre de água. Pôs o menino nos ombros dela, já era um garotão, 14 anos aqui, tá? Não era um menino tão pequeno. Pôs nos ombros e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção, ou andando errante pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. Olha que expressão fantástica aqui no versículo 17. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Nova promessa para Ismael. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Mas seguiu a tradição, né? Deus abençoe essa palavra. Deus nos ajude a tirar daqui algumas lições que ele nos ensina, assim como ensinou para Agar também. Não sei se você já parou para pensar um pouquinho no deserto. O deserto, nos tempos bíblicos, era aquele lugar de silêncio, aquele lugar ermo, aquele lugar desprovido de qualquer contato humano, aquele lugar que as intempéries nos atacavam e não havia para onde correr. E esse é um lugar que Deus nos convida hoje à noite para viajarmos mentalmente, nos imaginarmos ali nesse deserto de Berseba, acompanhando esse episódio na vida de Agar e de Ismael. Podemos já de início imaginar o que se passava no coração de Agar durante esse episódio. Já aconteceu alguma vez de você estar numa posição de conforto, de privilégio, alguém te chama lá e fala: olha, preciso te dar um aviso prévio, 30 dias e você não poderá mais trabalhar nessa empresa, né? Um relacionamento, alguém fala: olha, eu quero o divórcio, né? Não dá mais para viver juntos. Ou então, o pai chega para o filho e fala: é a hora de você sair de casa, né? Não tem mais como você viver aqui, não consigo mais sustentar todo mundo, né? Ou então, o filho que procura o pai e o pai não está presente. Situações de desconforto, onde os nossos privilégios são descartados. Esse é o contexto que nós encontramos aqui na vida de Agar e de Ismael.
Nós conhecemos a vida de Abraão, outros textos falam que ele era rico, não é isso? Tinha bois, ovelhas, gado, muitos servos, havia fartura até mesmo para os seus escravos. E agora nós imaginamos aqui uma mulher sozinha, com um filho, uma pequena, aqui em Minas fala moringa, não é isso? Moringa de água, um pote de água, uma cabaça de água, né? Uma mulher sendo despedida com uma cabaça de água e um pedaço de pão. E você leu no texto juntamente comigo que ela sai sem rumo para o deserto. Ela é lançada para um deserto físico, um deserto literal, mas podemos imaginar que à medida que ela andava rumo a esse deserto físico, o deserto emocional, e poderíamos até dizer um deserto espiritual, se instalava na sua vida, porque ela saía do conforto, ela saía da bênção do lar de Abraão, que desde já, de muito antes do que isso, você encontra Abraão, em cada lugar que ele passa, você o vê levantando um altar ao Senhor. Agar viu esse testemunho de Abraão, né? Ismael presenciou muitas vezes Abraão levantando um altar, sacrificando lá um animalzinho que significava o inocente, né, morrendo no lugar do culpado, né? Abraão podia falar, olha aqui Ismael, a morte é para mim, é para você, né, é para Sara, é para Agar, é para cada um de nós, mas Deus está providenciando aqui um substituto, um inocente no lugar do culpado. Agar participou muitas vezes desses altares de Abraão, né? Ismael participou muitas vezes desses altares de Abraão, e agora ela vai para longe, ela é jogada para longe também dessas bênçãos espirituais que ela usufruía junto à família de Abraão. Lembram como Abraão é chamado e conhecido na Bíblia? O pai da fé, o pai da fé. Desde quando ele sai lá de Ur dos Caldeus, né, nós diríamos, hoje seria, papá me ajudem aqui, que país lá? Iraque, né? Hoje Abraão seria o iraquiano, né? Ele sai lá do Iraque, vai até a Turquia, Harã, né, na Bíblia é chamado de Harã, depois ele desce para a terra prometida. Diz a Bíblia que cada passo de Abraão foi um passo de fé, por isso ele é conhecido como o pai da fé. Imagina Agar nesse contexto, Ismael nesse contexto, vivendo, né, com esse homem fantástico das Escrituras. E a partir de então, banida da sua casa, sem rumo, sem direção, num deserto, no meio do nada, sem esperança, Deus começa a ensinar algumas lições para Agar, para Ismael, e essas lições Ele quer nos ensinar hoje à noite também. A primeira lição que nós podemos aprender é que Deus é aquele que liberta você. Deus é aquele que liberta as nossas vidas. Deus é aquele que nos dá a liberdade incondicional. Recebemos essa liberdade em Cristo. O primeiro dia, quando Agar é mandada embora, é o seu primeiro dia como uma mulher livre. Como um garoto, Ismael, livre. Não estava mais sob o domínio de Abraão, não estava mais sob o domínio de Sara. Ela deixa de ser escrava e passa agora a ser uma mulher livre, com um filho livre. Depois, no finalzinho, a gente vai falar sobre Gálatas, né? Eu sei que os teólogos já estão lembrando lá, né? Que lá é um texto doutrinário, sim, né? Depois a gente vai falar no finalzinho, mas agora Agar é uma mulher livre, com um filho livre. E ela começa a perceber que é muito melhor termos nossa liberdade, mesmo no deserto, do que todos os benefícios que você pode ter dentro da segurança quando você é escravo. A Bíblia é muito clara, ela fala que Jesus fez isso ou faz isso por cada um de nós, seres humanos, quando nós nos chegamos a Ele para tê-lo como nosso Salvador, né? Diz que nós éramos escravos de um chamado reino das trevas, né? Onde o grande comandante é o inimigo de Deus, chamado na Bíblia de adversário, né? De Satanás, de diabo, tem tantos nomes aí, mas diz a Bíblia que quando eu confio em Cristo, e o Elias me falou que hoje não é um culto evangelístico, né? Mas não tem como, né? Ele nos livra do império das trevas e nos faz livres agora e nos transporta para o reino do seu amor, né? E eu já perguntaria, de que lado você está? Você é aquela Agar ainda presa, escrava
do seu senhor, da sua senhora, ou você ainda está nesse reino, conforme o Novo Testamento nos mostra, né? Esse reino de trevas, ou você já foi transportado para esse reino de luz, esse reino em que o nosso Rei é o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, porque nós podemos ser livres se estamos nessa escravidão através do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que Agar vai começar a entender e a aprender agora é que Deus permite o deserto nas nossas vidas para nos ensinar a dependermos dEle. Você viu na história, não fosse a intervenção divina na vida de Agar e na vida de Ismael, o resultado seria morte. O resultado seria, enfim, uma vida totalmente desprovida. Não sabemos por quanto tempo Agar ainda viveria ali. Pelo que a gente entende aqui, Ismael está nas últimas, né? Desidratado talvez, sem alimento, sem comida. E Deus nos leva muitas vezes, ou permite o deserto nas nossas vidas para dependermos dEle. Eu pergunto, que deserto você tem passado? Qual a área da sua vida que está desprovida hoje à noite, né? Talvez pode ser uma área física, o desemprego, a doença, talvez na nossa área emocional, né? Estamos com tristeza profunda, talvez deprimidos, que entra a nossa questão psicológica, mas física também. Quem sabe nos relacionamentos familiares, qual área você está vivendo um deserto hoje que precisamos e que você precisa e que eu preciso dessa intervenção divina e eu preciso depender de Deus, assim como os personagens do nosso texto fizeram naquele dia em especial. Graças a Deus, porque quando eu dependo de Deus, quando eu me entrego a Ele, Ele passa a agir. Na Bíblia Ele é conhecido, e a gente canta também, Ele é o Deus falem comigo, Deus do impossível. De novo, que bonito isso, né? O Deus do impossível. Aquilo que eu não posso, aquilo que você não pode, aquilo que a gente não pode produzir pelos nossos esforços, e eu entrego para Deus. Ele é o Deus que age, e graças a Deus porque podemos depender dEle. Ainda nós percebemos que Agar e Ismael vão aprender uma outra lição aqui, é aquela lição de que Deus é quem mostra o caminho. Eu frisei lá no versículo 14 que ela pegou, como é que é? A cabaça de água? A cabaça de água, né? O odre de água, a vasilha com água, aquele pão, o menino, e saiu. E o texto diz lá no versículo que ela foi embora andando sem direção. Uma outra versão diz que ela saiu errante. Ela não conhecia o caminho, apesar de... Lembra, 14 anos antes ela tentou fugir da sua senhora. Eu falei muito rapidamente, quando ela ficou grávida, né? Mas ela volta para casa, agora novamente ela sai. E talvez ela pense, eu preciso ir para o Egito. Quem sabe lá ainda tem algum parente meu, né? Mas ela não sabe o caminho. Ela vai pelo deserto, não sabia para onde ia, com pouco pão, com pouca água. Com isso é impossível ir longe no deserto. E... parece que ela não vai sobreviver, que Ismael não vai sobreviver. Nos desertos, que talvez você tenha pensado há pouco, muitas vezes nós estamos assim, parece que não há mais solução para o nosso caso. Estamos num beco sem saída, não sabemos, né, se há uma luz do fim do túnel, são as expressões populares para circunstâncias difíceis, mas Deus mostra o caminho. Não precisamos andar errantes por aí. Não precisamos andar sem alvo. O socorro de Ismael, o socorro de Agar, não estava em um GPS, até porque então essa tecnologia não estava disponível, não é assim? Mas o socorro deles estava naquele Deus que, de acordo com o salmista Davi, muito tempo depois, não sei se é Davi, né? No Salmo 121, muitos anos depois diz que eu elevo os olhos para os montes, não sei de onde vem o socorro, estou aqui, né, desprovido, indo para Jerusalém, né, é o cântico dos degraus, né, dos romeiros que, pelo menos 2 vezes por ano, precisavam deixar o interior e irem para Jerusalém, prestarem o seu culto a Deus nas festas, né, mas ali, naquele vale, sem perspectiva de segurança,
o salmista fala, né? De onde me virá o socorro? Ele mesmo responde, meu socorro vem de Deus, vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Que não dorme, que não cochila. Os seus olhos não ficam fechando, como às vezes acontece com os meus, né? Você esteve no Junco ontem, né? Tivemos lá, estamos lá, são 8 mensagens, não, desculpa, são 6 mensagens por dia. Nós passamos em torno de 6 horas sentados, né, levantando num breve intervalo. E eu confesso que em algumas delas eu começo a querer dar uma cochilada, né? Concordar com a mensagem. Não sei se você já concordou, né? Diz aquele sim assim, depois levanta. Deus é aquele que não dormita, não cochila, é o guarda de Israel, é o guarda de Agar, de Ismael, que por mais que ela não soubesse o caminho, Deus lhe mostra o caminho. Muitas vezes nós nos frustramos quando buscamos nossos próprios caminhos. Muitas vezes nos frustramos quando buscamos nossas próprias soluções, principalmente você que já tem o Senhor Jesus na sua vida como Salvador, né, como o seu Senhor. E nós buscamos resolver as coisas por nós mesmos e nos frustramos porque não somos oniscientes, não sabemos todas as coisas. E quando confiamos nele, ele nos mostra o melhor caminho. Ainda uma outra lição que Agar vai aprender aqui no deserto e que você pode aprender, e eu também, está no versículo 17. Diz assim, Deus ouviu a voz do menino. A minha versão diz, Deus ouviu o choro do menino. A lição que Agar vai aprender aqui é que Deus ouve a voz de alguém. Deus ouve a sua voz. Mas Deus pode estar ouvindo a voz também de alguém da sua família. Quem é que está clamando a Deus dentro da sua família? Quem é que está colocando as necessidades diante de Deus? Quem é que tem dobrado os seus joelhos para orar? Eu, cada 2, 3 vezes por semana, recebo aqui uma oração que o Elias faz. Né? Não para a sua glória, né? Mas às vezes ele fala, eu estou aqui no templo, estou aqui ajoelhado, colocando diante de Deus as necessidades. Quem da sua casa é que tem dobrado os joelhos e clamado a Deus por socorro? E esse é uma lição muito importante que nós ouvimos, ou que nós aprendemos, desculpa, aqui, nesse texto narrativo. Deus tem os seus ouvidos atentos. E sabe o melhor de tudo isso? Quando Ismael é nominado, e é um dos poucos personagens na Bíblia que é Deus quem dá o nome. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, né? Outros, o pai deu, a mãe deu, etc., né? Mas aqui nós temos um caso especial que Deus lhe dá o nome. Lá no capítulo 16, versículo 11, Deus está dizendo para Agar, você terá um filho e você vai pôr o nome dele de Ismael, porque o Senhor ouviu o teu grito de aflição. Ismael significa Deus que ouve. Deus que ouve. Quem é que está clamando a Deus? E eu gostaria de desafiar hoje à noite, né, nesse pequeno estudo, eu espero não me delongar muito, né? Quem sabe devolver antes das 9 a palavra. Mas Deus é um Deus que ouve. A voz do menino, o choro do menino, a sua voz, o seu choro, aquilo que se passa lá no seu coração, que às vezes nós nem conseguimos compartilhar com alguém, às vezes não temos alguém para compartilhar, alguém que eu tenho liberdade, e falo, olha, estou passando por esse deserto, por essa dor, por essa dificuldade, por essa adversidade, mas você coloca para Deus, e Deus é o Deus que ouve. Que privilégio termos um Deus tão grande assim, não é verdade? Deus conhece o nosso clamor, Deus conhece a nossa oração, Deus conhece o que se passa em o nosso coração. E Ele está pronto, com os ouvidos atentos para responder. Lembra do texto, né? Clama a mim e te responderei, te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Né? Se você for lendo a Bíblia, vai encontrar muitos textos nos aconselhando a colocarmos as nossas necessidades diante de Deus, através da oração, das súplicas, não é assim? Enfim, derramando o nosso coração diante dele. Deus conhece, conhece o teu clamor, por isso não pare. Muitos oram e desistem. Deus não está ouvindo a minha oração, a oração não está respondendo, não vale mais a pena orar por isso. Mas Deus é o Deus que ouve e responde às nossas
orações. Talvez um belo exemplo aqui seja Naamã. Lembram daquele alto oficial, né? Que vai a Israel em busca do profeta, em busca de cura. E aí ele fala, olha, Naamã, aliás, o profeta nem vai conversar com ele. Imagina a decepção do comandante Naamã, né? Vim falar com o profeta mandou o seu servo falar comigo. Está errado, né? Eu quero falar com uma pessoa importante. Mas ele fala, ó, Geazi, vai lá e fala para Naamã, vai banhar 7 vezes no Rio Jordão e vai ficar curado da sua lepra, né? E aí ele pensou, não, tem rios melhores na minha terra, né? Tem rios limpinhos por lá, águas cristalinas, né? Areias brancas, tem locais maravilhosos com toda a segurança. Você acha que eu vou banhar nesse rio Jordão 7 vezes ainda? Vou sair daí, né? É uma água, de fato o Jordão não tem águas tão limpas, né? E aí os seus homens falam, olha, se o homem de Deus tivesse passado para você tarefas difíceis demais, você não faria? Quem sabe se ele tivesse cobrado de você um valor exorbitante, ele até levou, né, para pagar, né, por esse milagre. Se ele tivesse te pedido valores exorbitantes, você não teria pago? Ele só pediu o exercício da fé. 7 vezes mergulhando no Jordão. E nós encontramos aquele alto comandante dando o seu primeiro mergulho, dando o seu segundo mergulho. Eu posso imaginar, esse povo está louco, né? Olha, não aconteceu nada. Talvez ele pensou que cada mergulho, né, saísse um braço limpinho, no segundo outro, né? A perna, enfim. Mas nada, né? 6º mergulho, exercício da fé. Lá estava Naamã, cumprindo a ordem, né, a orientação do homem de Deus. E ao 7º mergulho diz que a sua pele sai quando ele se eleva das águas, tão limpinha como é que é o nome do baby? Tão limpinha como do pequeno Arthur ali, aquela pele de bebê, né? Várias irmãs têm também, né? Passa os cremes aí, né? Os homens já são mais enrugados, enfim, né? Mas o milagre de Deus acontece com o exercício da fé. Ore, não desista, não desanime. Ainda, Agar aprende mais uma lição com Deus. E você e eu podemos aprender também. Ela aprende que Deus é aquele quem abre os olhos. Você crê que Deus pode furar poços? Poço? Levanta a mão aqui. Pode, né? Eu falei uma ocasião sobre esse texto em Chapecó. O irmão falou, escuta, será que Deus abriu os olhos ou ele furou o poço? Eu falei para ele, é indiferente. Tanto faz abrir o poço ou abrir os olhos, dá o mesmo trabalho para ele, que é nenhum, né? Olha o que diz o versículo 19. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela estava coladinha no poço. E aí ele perguntou, será que Deus fez o poço na hora, um milagrinho, né? Poderia ter sido, mas aqui a Bíblia, Moisés, quem escreve o livro de Gênesis, ele está relatando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que Deus abriu o quê? Os olhos. Mesmo que tenha aberto apenas os olhos nesse momento, no passado Deus já tinha orientado alguém a abrir aquele poço, né? Para dar água para as ovelhas, enfim, Deus pensou, no ano tal, na época tal, eu vou usar esse poço com Agar e Ismael. É assim que Deus age. Circunstâncias que a gente não entende, mas no futuro, em ocasiões específicas da nossa vida, olha para que serviu isso, né? Nunca pensei para que isso estava aqui, olha só a importância. Deus vai abrir os olhos de Agar. Deus é aquele que abre os olhos, mesmo podendo abrir poços, fazer milagres mirabolantes na vida de qualquer um. A Bíblia está repleta de milagres, de intervenções sobrenaturais de Deus. Mas nesse caso específico aqui, ele abre os olhos de Agar. Essa era a solução que Agar e Ismael precisavam, né? O menino estava morrendo, desidratado, sem água, no meio de um deserto. E, no entanto, Deus fala a Agar, o poço está ali, está pertinho. Tá? Será que Agar estava com seus olhos fechados, né? Por isso não viu o poço? Será que as suas emoções estavam tão afloradas que ela não percebeu o poço? Será que ela estava tão desesperada? Já aconteceu com você, sentado à beira do poço e não vê o poço? Já aconteceu comigo, né? Deus nos mostra a solução, está ali diante dos nossos olhos, mas as circunstâncias às vezes são tão difíceis, tão terríveis,
os nossos olhos ficam fechados e a gente não vê o milagre de Deus acontecendo, né? Como estavam os olhos de Agar? Como é que estão os nossos olhos, os olhos da fé? Embora os olhos de Agar estivessem fechados, os olhos de Ismael estavam abertos. Eu acabei de dizer que ele fez algo especial. Soltou a sua voz e nós vimos que Deus ouviu a sua oração. E nós encontramos então, quando Deus abre os nossos olhos, nós começamos a ver a resolução dos nossos problemas diante de nós. E com convicção de que quem fez a obra foi Deus. Toda a honra e toda a glória deve ser a quem? Deve ser a Deus. Talvez estejamos com os nossos olhos fechados. Você tem orado por mudanças na sua vida, por transformações em áreas que precisam ser mudadas. Quem sabe até mesmo, no nosso caminhar, no nosso andar, na nossa vida cristã, nós chamamos nossa vida espiritual, aquela parte que se relaciona com Deus. Nós precisamos milagres, ou mudanças, e estamos com os olhos fechados. Deus está dizendo, está aí a solução, abra os olhos, Precisamos abrir os nossos olhos, e quem sabe até mesmo orarmos por olhos abertos. Temos 2 episódios na Bíblia, cito apenas um rapidamente, ainda com Eliseu, o profeta que dá as orientações para o milagre de Naamã, que eu citei há pouco. Numa ocasião, lembra que o exército sírio, ele fecha toda a cidade e o moço de Eliseu fica desesperado. Como é que vamos vencer esse exército tão numeroso? Eliseu falou, calma, calma, E ele fez uma oração, Deus, abre os olhos do meu moço, desse meu ajudante aí, para que ele veja. E lembra, quando Deus abre os seus olhos, o que ele vê? O exército celestial. Anjos para todos os lados, coisas que você não vê com seus olhos físicos, mas a Bíblia fala que aqueles que temem ao Senhor, têm quem ao seu lado? Anjo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e esse anjo nos livra. Quantas coisas Deus tem livrado as nossas vidas, e nós não vemos, mas essa oração de Eliseu, abre os olhos do meu moço, fica como um grande exemplo para nós, Deus abre os olhos, e estão ao redor de Eliseu, da cidade, miríades, centenas, milhares de anjos à disposição de Deus. Anjos são justamente os responsáveis pela logística de Deus. Então, cuida de você, cuida de mim, daqueles que temem a Deus, mas há outras atribuições. Talvez vocês já tenham estudado sobre anjos aqui, Senão fica um desafio aí, para a gente entender essa logística de Deus, como os anjos agem fora da nossa visão, daquilo que nós não conseguimos ver. Muito bem, precisamos ir encerrando, e eu gostaria ainda de falarmos sobre o último aspecto aqui, é que Deus nos dá vida, ou Deus vê vida em nós quando outros só veem a morte. Às vezes começa na nossa infância, Às vezes o nosso pai, nossa mãe, você é um burro, você não vale nada, você nunca vai ser ninguém na vida, Você nunca vai virar gente, sai daqui, isso aqui é coisa para adulto. Crianças, chegou visita, vai lá para o quintal, para o quarto dos fundos, Quantas vezes, ou desde pequenos, as pessoas olham para nós e ignoram o nosso potencial, e às vezes nos deixam lá embaixo, não é assim? Quantos pais, tios, avós, que deveriam ser protetores dos filhos, abusam dos seus filhos, dos netos, e assim por diante. No entanto, Deus está vendo, e diz aqui o texto, ou nós percebemos pelo texto, Deus dando vida, ou mostrando que a vida em Ismael, mesmo quando a sua própria mãe o deixou ali cerca de 100 metros de distância, para que ele morresse, lá no sul nós diríamos, morresse à míngua, sem assistência, E talvez, no caso de Agar, ela não queria presenciar esse momento, porque ela já não acreditava mais na vida. E nós podemos ver que Deus é aquele que tem um olhar diferente para cada um de nós. Quando muitos veem o nosso fim, Deus está dizendo, calma, isso é só o começo, Esse moço aqui já tinha, esse rapaz, esse menino de 14 anos, já tinha a promessa de Deus. Esse menino será um grande líder mundial. Não vamos entrar nos aspectos da sua liderança. Deus está vendo
não há morte, eu tenho a vida proposta para esse menino. Muitos se afastam de nós, porque acham que não tem a capacidade ou a possibilidade de ajudar. Foi o caso dessa mãe. Mas se Agar estivesse ali perto, ela teria presenciado a voz do seu filho, o clamor do seu filho, a oração do seu filho, e isso teria impactado a sua fé. Olha só, eu deixei meu filho para a morte, mas ele acredita no Deus da vida, né? Eu o abandonei aqui, mas ele permanece mesmo, né, na iminência da morte, clamando a esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus do meu Senhor, esse Deus que eu acompanhei durante a minha vivência ali. Graças a Deus, porque Deus não nos abandona nunca. Deus sempre está ao nosso lado. Deus nos ama de tal forma que não importa a nossa vida anterior, não importa o que a gente fez no passado, não importa o que nós pensamos no passado. Diz a Bíblia, né, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Uma versão diz é uma nova criação. Ou seja, o que é antigo, o que passou, Deus deixa para trás, para o passado. Diz a Bíblia que tudo se faz, ou tudo se fez, novo. Que privilégio você crer nesse Deus tão maravilhoso, né? Deus nos ama de tal forma que tem esse cuidado tão especial por cada um de nós, assim como teve com Agar e Ismael nesse dia. Isaías 49:15, há uma pergunta lá, diz o seguinte: pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre? Pode uma mãe esquecer daquele a quem ela amamenta? A resposta seria qual? Não. Mas Deus complementa, mesmo que alguma mãe, por alguma razão, esquecesse do seu filho, deixasse de cuidar dele, Deus age de forma totalmente distinta. Jamais esquece de nós, porque Ele tem um propósito especial para as nossas vidas. Eu gostaria apenas de encerrar, e não vou falar sobre Gálatas hoje, não vai dar tempo, mas apenas fazendo algumas perguntas. Eu não sei qual o deserto que você tem passado, e eu também passo por desertos, né? Qual a dor que lhe aflige? Quem sabe nos falta amigos, quem sabe nos falta um conselheiro, quem sabe nos falta um porto seguro, quem sabe estamos amargurados por alguma razão, e a Bíblia fala que a amargura cria raiz, né? Vai se tornando uma árvore, e quanto mais ela cresce, mais difícil de arrancar. Quem sabe a dor da incompreensão, quem sabe a falta de salvação, não há alegria interior, porque falta Jesus aqui dentro de cada um de nós. Eu gostaria de encerrar fazendo um desafio. Se você tem o Senhor Jesus na sua vida como teu único e suficiente Salvador, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve, é o Deus que está atento às suas necessidades. Não desista, não desanime, coloque diante dEle aquilo que você precisa. E Deus estará agindo no momento certo, da forma correta, e você poderá então glorificar, dizer graças a Deus, porque Ele agiu ao meu favor. E se você ainda tem a falta da salvação, da alegria interior, se Jesus ainda, você não tem certeza que Ele vive em você, negócio é esse, Jesus viver em mim, né? Será que a Bíblia fala que precisamos dEle como nosso Salvador pessoal? É uma oração simples: Jesus, preciso do Senhor na minha vida. Conserta, né? Me faz uma nova criatura, como nós falamos há pouco. Me dá a chance de deletar tudo o que passou de ruim, né, e recomeçar ou começar uma vida nova com o Senhor, né? Apaga o meu passado, os meus erros. Eu quero ser uma nova criatura. E diz a Bíblia que quando a gente faz essa oração, imediatamente não vai cair estrelinha do céu, não vai ter fadinha andando por aí, né? Mas é uma mudança interna, instantânea. Quando você faz essa oração, você passa a ser filho de, não mais apenas uma criatura de Deus, passa a ser filho de Deus. Eu gostaria que todos nós saíssemos daqui hoje à noite, confiando nesse Deus de Abraão, né? O Deus de Isaac, mas o Deus que também abençoou Agar e abençoou Ismael, né? O Deus que abençoa cada um de nós. Você confia nesse Deus? Você pode dizer amém? Deus abençoe as nossas vidas. Amém.
É maravilhoso a gente ouvir falar desse Deus que, na sua sabedoria, sabendo das nossas fraquezas, Ele não nos abandona, né? Mas Ele abre os nossos olhos e nos mostra o caminho. Porque nós sabemos que nem servir a Cristo sozinho nós não podemos. Nós precisamos